Olá, olá, como vai? Tudo ótimo? Hoje vamos estar conversando sobre algo que é fundamental em todas as grandes empresas. Porém, é fundamental que as pequenas, médias e até as microempresas ou startups saibam trabalhar fortemente, que é a economia circular. Como implementar a circularidade nas empresas? A gente precisa entender fortemente o que é uma circularidade, que é uma abordagem que visa reduzir o desperdício e agregar muito valor relacionado aos recursos que aquela empresa opera. Então, se a gente pensar fortemente que o nosso produto tem que estar ligado a uma sustentabilidade regenerativa dentro de uma política de ESG e pensando na circularidade, a gente vai ter uma abordagem muito mais aprofundada, técnica e ao mesmo tempo relacionada a tudo que as empresas esperam no momento e na economia atual, porque faz com que seja através de um redesenho de produtos ou de abordagem ou de processo que a gente consiga otimizar a circularidade, a economia circular, buscando fortemente materiais usados de uma forma regenerativa e eficiente, com menos poluição, com menos resíduos tóxicos, né? De forma que a gente possa maximizar valor e minimizar aquilo que possa gerar algum impacto negativo. Então, uma das formas da gente implementar a circularidade das empresas é trabalhando muito fortemente com o ciclo do produto. Quando a gente pensa em conhecer fortemente o ciclo do produto, a gente entende que esses produtos, desde a extração, desde a origem, né, da matéria-prima até o descarte final, ele tem que estar sendo monitorado, e daí a gente já pensa fortemente numa conectividade, numa digitalização, numa integração dos processos, de forma que a gente possa acompanhar isso em toda a cadeia produtiva. Mas que esse desperdício ele seja uma oportunidade de melhoria e eficiência do uso dos recursos, de forma que a gente trabalhe muito fortemente a circularidade, pensando em como é que a gente otimiza esse processo, até relacionado aos fornecedores, mas aos nossos clientes. Então, quando a gente pensa em descarte de material plástico, de vidro e qualquer uma outra coisa, a gente está pensando muito forte relacionado à otimização e uma economia. Quando a gente pensa em baixo carbono, em otimização de recursos, reaproveitamento e etc., ou hidrogênio verde, a gente está pensando muito fortemente em circularidade, tá? A gente está pensando muito em ESG, a gente está pensando em sustentabilidade regenerativa, então a gente está pensando em otimização. Isso gera muito valor para as empresas, porque as empresas acabam tendo uma otimização dos seus recursos, mas também relacionado à economia, relacionado a um valor agregado e financeiro. Então não pense que isso é basicamente só uma política social. Isso é uma necessidade de otimização de recursos, mas relacionado ao lado financeiro também. É muito importante a gente reduzir a dependência de recursos virgens, porque com isso a gente usa muito material reciclado e recuperado de uma vez, de forma que a gente traga para novos processos, novos produtos, embalagens reutilizáveis e refis, né, com um sistema de logística reversa para reduzir o desperdício, né, para a gente reduzir resíduos, basicamente. A outra coisa é repensar no design do produto. Recentemente eu estava conversando com alguns projetos que podem estar nascendo com embalagens voltadas para líquidos que sejam à base de papel. A gente já vê isso aqui na Starbucks com canudos, né, e copos e etc. Porém, se a gente for pensar que esses produtos devam estar e podem estar meses numa prateleira de supermercado, imagina uma cerveja numa embalagem de papel que ela deve ficar meses numa prateleira de supermercado. Então esse produto ele tem um novo composto, um novo design, um novo material que possa ser reutilizado ou então facilmente biodegradável. Então o que a gente precisa entender é como essa composição de recicláveis dentro de um sistema mais eficiente e menos poluente. Então, o que a gente deve ver nos próximos meses, anos, são lançamentos de muita embalagem pensando num reaproveitamento, mas também muito desenvolvimento de novos produtos. Seja, imagine uma roupa que foi através de uma lignina que saiu da madeira, imagina uma embalagem de cerveja ou de uísque, etc., que venha através do papel e por aí vai. Então, ou seja, o que a gente deve ver são produtos em embalagem muito mais eficiente, regenerativa e ao mesmo tempo trabalhando fortemente com a circularidade.
e adotar uma política de compartilhamento, ou seja, uma política que seja baseada numa economia de compartilhamento de produtos com vários usuários e que ao mesmo tempo ele possa ter uma proposição de reduzir o consumo, seja ele de energia, ao mesmo tempo de gerar novas oportunidades de negócio. Então a gente deve ver, né, grandes marcas trabalhando até com players do mesmo segmento, fortemente relacionada a esse composto, a esse perfil de produto, e que envolva fornecedores e clientes com essa consciência. Então que a gente tem que trabalhar muito essa transição da circularidade, seja com fornecedores ou seja com clientes, fazendo experimentos e trabalhando fortemente essas parcerias de trocas de materiais, né, envolvendo produtos com a importância da circularidade. Então, em resumo, é basicamente um produto como esse chegar até a nossa casa e a gente tem uma política muito bem estruturada de descarte desse material, esse material voltar até a origem de forma que ele possa ser retrabalhado, reutilizado, reciclado e consequentemente reaproveitado. Então, ou seja, para isso a gente precisa trabalhar muito fortemente no monitoramento constante desse processo. Lembra que quando a gente fala de sustentabilidade regenerativa, uma das formas é a gente acompanhar toda a cadeia produtiva, desde a pré-competitividade até a competitividade. A mesma coisa é quando a gente está falando da sustentabilidade, quando a gente está falando da circularidade. Quando a gente pensa na circularidade, a gente pensa muito fortemente em trabalhar o monitoramento desse processo, porque a gente precisa pensar em como a gente vai estar trabalhando fortemente esses indicadores e metas de desempenho para a gente ter essa transição de uma forma eficiente. Então, ou seja, quando a gente pensa na economia circular, a gente tem que estar pensando fortemente em como a gente monitorar e garantir que essa circularidade seja algo que ela saia desde a pré-competitividade do agronegócio, passe por todo o processo industrial, logístico, chegue até a casa do cliente e depois volte para toda a cadeia do processo, aquele que vai ser efetivamente reaproveitado. Então, a economia circular, aquilo que teoricamente era uma utopia, um sonho, um desejo de acontecer, hoje está sendo trabalhado dentro de uma política ESG global e ESG global, de forma que ela efetivamente possa ser implementada em toda a grande empresa, mas né, que também seja uma política das pequenas e médias empresas. Então, que isso seja, a partir de agora, uma consciência nossa, né, de todo grande negócio, seja ele um negócio startup, ou seja ele um negócio, né, já tradicional, que a gente possa trabalhar fortemente com uma política de economia circular muito bem estruturada. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!